o tal do racismo estrutural, né? Que é basicamente o que você está tratando ali, não é? Sim. Então, as pessoas começarem a olhar para isso e entender que existe sim pessoas que contratam ou não baseado num preconceito de cor de pele, é muito real. E é tão real que, a gente percebe isso no dia a dia se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, né? Então, como é que você acha que a gente tá? Como é que tá a sociedade do ponto de vista de perceber esse racismo estrutural? Isso que você falou, né, de não se entender ou não, né? Você tá nesse processo. Isso aconteceu com muitas pessoas no Brasil. De não saber se são negras ou não, de ter dificuldade de encontrar sua identidade, até porque o Brasil é um país que, durante muitos anos, incutiu essa ideia da democracia racial, né? Essa falsa ideia de que no Brasil não haveria racismo, que eram todos mestiços, e isso dificultou muito o nosso entendimento sobre o que é racismo no Brasil e de muitas pessoas também entenderem o seu pertencimento. Então, a maioria de nós, sobretudo na década de 90... Imagina, isso não era falado, né? Muito pelo contrário, era super naturalizado. Eu era super zoada na escola, vários apelidos racistas, as professoras não tinham o mínimo preparo para lidar com isso. Então, a gente passou por uma geração em que esse debate, o racismo era muito naturalizado, tinha uma questão, não pode falar, não existe racismo, mas, ao mesmo tempo, era muito violento e as pessoas achavam normal, né? O coleguinha xingar o outro, isso é só brincadeira. Então, acho que esses processos, né, a gente como brasileiro, claro que os movimentos negros foram fundamentais na hora de pautar as políticas, vários intelectuais negros pautaram esse debate, isso foi fundamental. Só que eu acho que de uns anos para cá, o que acontece é que a gente conseguiu, talvez, ampliar o alcance dessa discussão, né? A gente entende que essa é uma luta coletiva, que já vem vindo desde que... Enfim, a escravidão no Brasil, a gente já tinha um movimento abolicionista, a gente já tinha os quilombos, a gente tinha os quilombolas, a gente sempre existiu resistência. Que eu acho que isso é importante de ser dito sempre, porque às vezes as pessoas acham que o Brasil não é um país que tem um histórico de luta, e a gente precisa olhar para isso. Eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu ampliar o alcance desse debate. Falar do teu pai, né? Sim. Que ele estava vivo nessa época que eu tô dizendo, né? Sim. Então... Exatamente. Então, acho que agora o racismo, eu acho que a gente está falando mais no debate público. Acho que isso que aumentou, né? Isso sempre existiu. Quando eu falo para as novas gerações, eu falo, ninguém está inventando a roda. Eu faço parte também de um processo coletivo. Eu vim de movimento de base. Eu tive acesso à educação graças a políticas públicas. Eu sou a primeira da minha família a ir para a universidade. E isso quebra ciclos quando a gente tem políticas públicas na área da educação, da saúde. Eu faço parte disso. Mas eu acho que a nossa geração conseguiu se comunicar, até porque hoje a gente tem rede social, e a gente conseguiu, talvez, ampliar essa discussão. Acho que esse é um feito dessa geração, né? Que vem bebendo, obviamente, nas fontes dos mais velhos que abriram esses caminhos para a gente poder falar sobre isso. E a pessoa parar para pensar, porque o que acontece com muita gente é que a gente nem para pensar. Né? E mesmo na minha família, por exemplo, que eu tenho pessoas negras de pele escura... e que não falavam sobre racismo, porque eram do interior de São Paulo e era uma cidade muito racista, e que preferia não tocar no assunto, porque era muito doloroso. Ou não tinham nem sequer uma discussão sobre isso dentro de casa, por mais que fosse uma família toda negra. Isso não era um debate, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa. Se você for ofendido, você abaixa a cabeça e não responde, porque as nossas avós tinham medo que se respondessem eles fossem presos. Então, mesmo que nessas famílias negras, muitas vezes esse debate não existiu por uma série de questões, por feridas, por falta de consciência. Então, acho que o Brasil, por conta de todo esse nosso histórico, né, o último país das Américas a abolir a escravidão, depois traz os imigrantes europeus para o Brasil para ocupar os postos de trabalho, porque não criam políticas públicas no pós-abolição, acaba a escravidão. Não se faz nada no sentido de acesso à educação, moradia, população negra, e depois cria prende todo mundo, prende né? todo mundo, lei da vadiagem, prende todo mundo, e depois cria essa ideia que o Brasil não é racista.
Então, por que eles iam combater algo que não existia? Isso é muito danoso. O Brasil não é racista, racismo é só nos Estados Unidos, aqui todo mundo é mestiço, e essa foi a ideia que perdurou durante muito tempo e que prejudicou muito, que fez com que você, por exemplo, talvez não pensasse sobre isso, porque isso não era debatido na escola, não era debatido nas mídias, enfim, não era debatido de maneira geral. E, bom, você considera um problema pessoas que... Eu não sei se essa é a melhor maneira de me expressar, mas vamos lá. Nesse debate, nessa conversa que eu tive com o Brown, eu cheguei à conclusão que eu realmente não sei. E assim, eu não sei se eu devia entrar nessa pira, porque o que acontece? Para quem trabalha com internet, a gente está num momento... Esse momento específico, eu acho que eu ganho se eu falar que eu sou uma pessoa preta, tá? Não sei, parece que é bonitinho, parece que eu tô pagando um pedágio, qualquer coisa nesse sentido. Na minha opinião, ignorante, eu acho que isso é um jeito... É uma perversão do movimento, no sentido de vamos premiar esse cara aqui, ou essas pessoas que se portam, que se dizem pretas e tal, pra, sei lá, uma marca que gosta dessa grana. E aí vamos, sei lá, esse cara aqui, ó, ele falou que é preto, então vamos ali só porque ele é preto e tal. Eu senti que teve muita gente, inclusive muito do que repercutiu dessa conversa que a gente teve, a gente falou um monte de coisa, mas o que repercutiu mais foi eu ter dito que eu não acho que eu seja preto, sabe? E na minha cabeça tem muito a ver com, cara, eu não quero roubar o protagonismo ou o espaço mesmo de quem realmente é essa pessoa. Eu não sei se eu sou essa pessoa. Isso é um problema hoje no movimento todo? Eu não acho que tem que ser um problema, né? Se você não se entende como uma pessoa negra, talvez porque você... Muitas vezes as pessoas são negras e não se entendem como negras. Isso vai acontecer. Às vezes as pessoas, você por ter a pele clara, você não se entende dentro desse processo. Eu não acho que a gente tem que criar uma regra de que todo mundo tem que ser. Porque eu acho que essa descoberta, ela precisa realmente ser uma descoberta sua, que seja honesta com a sua história, com quem você é, se isso faz sentido para você, se você sente essa lacuna na construção, sei lá, da sua identidade, eu quero conversar com a minha mãe, com meu pai, eu quero saber de onde eu vim, é totalmente legítimo, né? Que é o caso de muitas pessoas no Brasil. Mas se não é uma questão para você hoje, por que a gente tem que criar isso e por que isso tem que ser um problema? Eu não acho que isso tem que ser um problema. Eu acho que eu não nego essa parte histórica das pessoas que foram se descobrindo negras ao longo da vida, dessas pessoas que sofreram, dessas pessoas que sentiram esse não lugar à vida e depois precisaram buscar isso. Isso é uma coisa. E você é uma outra história. Não é uma questão para você. Né? Então, tá tudo bem. Eu acho que a gente não precisa ficar criando problemas onde não tem. Porque se para você não é um problema, por que a gente tem que criar um problema em cima disso? Então, eu não acho. Talvez, se você sentir esse desejo, aí é uma coisa de procurar sua história, sua árvore genealógica, saber de onde você veio. Mas se não é uma questão para você, por que... Por que transformar isso num problema? Num problema. Né? Eu não acho que a gente tem que transformar isso num problema. E acho que às vezes as pessoas criam muito caixinhas ou modos de ser, né? A militantismo 9001 que eu brinco. Às vezes na internet tem que ser assim, tem que ser assado. E as pessoas ficam muito criando imposições que não são legais. Porque eu acho assim que a gente não pode nunca esquecer que a gente é humano. E dentro dessa discussão, muitas vezes as pessoas acabam criando expectativas em relação às pessoas negras, que elas têm que ser assim, que elas têm que se comportar assim. Mas isso o racismo já nos diz, né? Que a gente tem que ser assim ou assado. E a gente fica reproduzindo lógicas que não são legais. Então, às vezes, sei lá, nos meus lançamentos, vem meninas, mas aqui, sei lá, eu gosto de fazer tal coisa, mas aí lá no Twitter falou isso. Eu falei, mas se você gosta, vai fazer, sabe? E eu acho que às vezes a gente fica criando... determinadas tensões que não são necessárias, assim. E eu sempre falo isso, gente, eu sou ser humano, eu não tenho que atender às expectativas, às vezes, das pessoas que eu não conheço, inclusive, que às vezes as pessoas falam, eu não acredito que você tá usando essa bolsa. Você fala, eu gosto, e daí? Por quê? Porque eu não posso? Mas por que você fez tal coisa? Então, às vezes, as pessoas ficam criando uma certa ideia e que nos tira desse lugar do humano. Eu acho que a luta antirracista é tão uma luta pra gente nos humanizar,
Porque o racismo nos desumanizou, o racismo nos transformou em objetos, em coisas. E às vezes as pessoas não percebem isso. Então, se tá bem para você no seu processo, Igor, como pessoa, como ser humano, tá tudo bem. Eu acho que cabe a gente respeitar. Gostei desse termo aí, como é que é? Militante ISO 9001. Esse é bom mesmo. Porque, pô, olhando de fora, tá? Eu sinto que tem muito militante, e eu não tô dizendo só da causa negra não, tá? Acho que militantes em geral, eles perdem a mão e acabam fazendo um desserviço pra coisa toda, né? Porque eles vão por um lado que, putz, é meio nada a ver com a ideia original da coisa, né? Isso acontece na internet com as redes sociais, então é complicadíssimo, assim, um monte de gente mandando em como você devia agir, inclusive, e tal. É meio bizarro. Na conversa com o Brown, a gente estava falando do que o racismo faz com que ele desumaniza e tal. Na verdade, antes, né? Eu já tinha visto ele falando isso. Que o racismo, ele tirou da pessoa preta até a vontade de brigar. Meio que esvaziou, um esvaziamento ali. Tu concorda com essa visão? Porque a gente cansa também, né? Porque imagina que é todo santo dia você ter que sofrer discriminações e ter que lidar com isso. Eu, muitas vezes, quando era mais jovem, sei lá, acontecia alguma coisa, eu falava, hoje eu não vou nem responder porque hoje eu tô cansada. Né? E isso claro que esse é um problema, mas é muito difícil você ter que lidar com isso todos os dias. E acho que mais que isso, o racismo ele adoece a gente, né? A gente vai adoecendo, muitas pessoas enlouqueceram, né? Existem muitos intelectuais aí que fizeram um trabalho, né, sobre como o racismo causa danos psíquicos mesmo.